Whitman. Por isso que o trabalho nosso tem que ter consequência, e quem estava aqui quando eu falei hoje mais cedo vai se lembrar. O que importa é o trabalho que nós executamos, independente do candidato A, B ou C. O importante é o legado que a gente vai estar deixando para a história, e que já está afetando agora esses milhares de empreendedores que sofrem, e essas dezenas de empreendedores que levantaram as mãos aqui. E também a vida de milhares de funcionários, milhões de empregados que vão poder ter emprego. E é para comemorar nesse sentido, eu vou pedir para todo mundo levantar, que isso é uma vitória nossa. Que nesse instante, no dia que foi promulgado isso, por favor, se levantem. Essa vitória é de todos nós. Estarão aqui para debater, para falar conosco, simplesmente, o Flávio Rocha, que é presidente da Riachuelo, que é um cara que foi perseguido pela Procuradoria do Trabalho no Rio Grande do Norte, que tentou praticamente acabar com milhares, cerca de 5 mil empregos das facções que trabalham com ele. Pô. Censura. Flávio Rocha está aqui, ele que, ao invés de se esconder, ao invés de temer, ao invés de fazer, como fazem vários empresários, tentar fazer um acordo, ele foi para o pau. E ele vai vencer, e em termos de narrativo, algo que aconteceu no estado dele foi magnífico, foi uma vitória única na história do Brasil, e ele vai estar aqui para falar disso, junto com o Rogério Marinho, que não foi ninguém menos do que o relator do projeto que fez a reforma trabalhista e que deu fim ao imposto sindical. Por favor, subam aqui, eu quero uma salva de palmas para eles. Pessoal, isso aqui é muito significativo. Essa vitória aqui é de todos nós. Quem que lutou contra a maré, quem lutou contra a corrente para isso acontecer, e espero que muitos de vocês tenham feito, eu sei que muitos de vocês fizeram, a gente está colhendo o lucro de estar aqui, nesse momento histórico, podendo dar risada de quem mamou com o imposto sindical, e de juiz e procurador do trabalho que arruinou a vida e os sonhos de milhares de empreendedores. Então, vamos lá! A palavra aqui é de vocês. E vamos botar esse pessoal para trabalhar agora, Renan Santos. Bom, pessoal, a gente vai começar aqui hoje. Eu só estou aqui de coadjuvante aqui para mediar, porque o que a gente quer mesmo é ouvir o deputado Rogério Marinho e o Flávio Rocha. Queria que o Rogério Marinho começasse, enfim, contando esse processo todo que foi a reforma trabalhista na Câmara Federal, né, e todo esse processo histórico das relações trabalhistas aí. Bom, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, gente. Deixa eu ficar aqui em pé que fica melhor. Bem, agradecer aqui a recepção efusiva aqui do Renan, agradecer o Renato aqui, que é nosso mediador, todos os membros aqui do MBL, aqueles que vieram de vários lugares do país, dizer que hoje é um dia histórico para o país, né? Hoje é o dia 11 de novembro de 2017, é o dia que entra em vigor a modernização da legislação trabalhista. E desde o começo da manhã a gente tem falado a respeito do tema, escrito a respeito do tema, porque parece que é um sonho, que não era possível que acontecesse, mas aconteceu. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui ao lado de Flávio Rocha. Flávio, que aqui toda a sua família presente aqui, eu considero como se fizesse parte da minha família também, pelo orgulho que eu tenho do empreendedor, do homem, da pessoa que tem uma visão de futuro e que é brasileiro, para o meu orgulho, e é norte-riograndense, é potiguar, começou lá no nosso estado. Parabéns, Flávio, pelo seu trabalho, seu orgulho do nosso país. Viu? Ele vai contar aqui um pouco da história dele, e eu vou falar aqui 10 ou 15 minutos aqui a respeito do tema, até para permitir o debate, né? Dizer a vocês o seguinte, que na hora em que o governo mandou um projeto de lei para a Câmara, em dezembro do ano passado, ele mudou, ou propunha a modificação de 4 ou 5 itens da CLT. Era um projeto tímido
E era o projeto possível, porque o ministro do Trabalho havia feito uma mediação com as centrais sindicais e com as confederações ligadas ao empresariado brasileiro. Então, o que era possível ser consensualizado foi o que foi para a Câmara Federal. Chegou lá apenas 4 modificações. E essas 4 modificações se transformaram em mais de 200 modificações, porque havia um acúmulo de discussão, de proposta e de demanda da sociedade e uma necessidade de modernizar a nossa legislação que estava transbordando. E nós aproveitamos essa oportunidade, e aí tivemos o apoio decisivo da sociedade brasileira, inclusive do MBL, e também de muitos parlamentares que nos deram a capacidade e a condição de termos a maioria necessária, apoio adequado para fazermos valer a nossa intenção e torná-la um resultado efetivo. O projeto, a lei que entra em vigor agora, ela atualiza mais de 70 anos de legislação no Brasil. Quando o Getúlio Vargas consolidou as leis do trabalho em 1943, ele imaginou, na época, um país do futuro que era diferente do Brasil de 1943, um Brasil em que haviam 40 milhões de habitantes, mais de 60% da população morava no campo, e ele imaginou um estereótipo, um modelo do trabalhador, que era justamente o industriário da metade do século passado aqui em São Paulo. Alguém que chegava para trabalhar de 7 da manhã, interrompia o trabalho de meio-dia, passava 1 hora no almoço, voltava a trabalhar e de 6 horas ia para a sua residência. Esse estereótipo de trabalhador é absolutamente inadequado à atual realidade do nosso país e do mundo inteiro. Nós estamos agora no limiar da 4ª Revolução Industrial. A discussão são os aplicativos da internet, como o Uber, por exemplo, que está sendo discutido no Senado da República. A discussão é a inovação tecnológica, a nanotecnologia, a biotecnologia, a automação nas empresas e de que forma a sociedade tem que se preparar para o trabalho do futuro, porque milhares de profissões que existem hoje, daqui a 10, 15 anos, vão desaparecer e outras milhares vão surgir. Então, é absolutamente essencial que a legislação se adeque a essa realidade, a essa necessidade. E foi isso que nós buscamos dentro do projeto que começa a vigir agora. Ações como o teletrabalho ou o home office, né, como o trabalho intermitente, como a segurança na questão dos autônomos, né, a segurança para a terceirização, que é um assunto que Flávio vai falar daqui a pouco, né, hoje toda a legislação brasileira era suportada por uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que era a 331, e mesmo com o projeto de lei que ocorreu no ano passado, já havia uma ação direta de inconstitucionalidade da Procuradoria-Geral da República, arguindo que, na verdade, a lei consolidava a 331, ou seja, continuava a haver, na visão do Ministério Público da República, um impedimento para que houvesse atividade fim nas empresas. E aqui vem uma primeira particularidade ou curiosidade. Por ocasião da discussão da reforma, nós tivemos 17 audiências públicas. Mais de 100 especialistas lá estiveram. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, operadores do direito, procuradores do trabalho, juízes de primeira instância, desembargadores, professores universitários. Todos eles, eu perguntei e nenhum pôde me dar uma resposta adequada. Qual é o país no mundo inteiro, e você pode incluir aí o Camboja, a Venezuela, a Coreia do Norte, qual é o país em que há distinção entre atividade, meio e fim na questão da terceirização? E a resposta era sempre a mesma: nenhum, só o Brasil. Então nós éramos uma jabuticaba em relação à questão da especialização do trabalho, com toda a insegurança jurídica e o vácuo, perda de competitividade que isso significava na indústria brasileira, no comércio e na área de serviço. E é importante lembrar que a pauta da modificação do marco regulatório do trabalho não é uma pauta brasileira, é uma pauta mundial. Com a queda do Muro de Berlim, né, a Alemanha Oriental é absorvida pela Alemanha Ocidental, e há, ao longo dos primeiros 10 anos... Ok.
empunhar melhor aqui, né? Então, nos primeiros 10 anos, houve uma diminuição da atividade econômica na Alemanha em função da necessidade de suportar essa incorporação de uma região do país que era bem menos qualificada ou com menor condição econômica. E isso tanto é verdade que, a partir do início dos anos 2000, 2003, 2004 até 2005, há uma modificação no marco regulatório do trabalho na Alemanha. E após essa modificação, a Alemanha se consolida, o que já era forte, de uma forma muito mais vigorosa, como o motor, como o propulsor do desenvolvimento europeu, como um país que tinha maior capacidade de inovar e continuar crescendo. E após a queda do Lehman Brothers em 2008, né, quando houve aquele debacle mundial, então a Espanha, Portugal, a Itália, todos esses países fizeram as suas reformas no mesmo viés que foi feito no Brasil. Flexibilização, novo marco regulatório, novas formas de contratação, possibilidade de resolução de conflito de forma extrajudicial, quer dizer, o mesmo sentido que foi empreendido aqui no Brasil. Simplificação do processo, e tudo isso nos deu um ponto de partida. Agora, recentemente, em setembro, o Macron, na França, institui um novo marco regulatório também na área do trabalho. O Macri, que ganhou a campanha na Argentina, anuncia que uma das suas principais reformas e pauta de reforma é justamente a área trabalhista. Aconteceu também no México. Então, é uma pauta no mundo inteiro, porque, de forma geométrica, a relação do trabalho está mudando, e assim também aconteceu no Brasil. Em relação específica da questão sindical, que o Renan falou aqui com tanta ênfase, é evidente que o Brasil também era uma jabuticaba, um ponto fora da curva, né? Em 1943, o Getúlio Vargas imaginou atrelar o aparelho sindical à máquina governamental, e por isso instituiu 2 instrumentos. O primeiro, a unicidade sindical, e nós viramos o país da piada pronta. Sindicato dos Trabalhadores em Vestuário da Roupa Branca, né? Sindicato dos Trabalhadores em Sindicato. Então, a criatividade dos senhores sindicalistas para formar sindicatos que se apropriassem de um recurso que era compulsivo foi uma prática universal. Acho que nem aqueles empreendedores ou aqueles marqueteiros, né, de campanhas publicitárias de alta capacidade e impacto tiveram a criatividade dos nossos sindicatos ao longo dos últimos 70 anos. E nós chegamos a uma marca de mais de 17 mil sindicatos no Brasil. E esses sindicatos, a maior parte deles, não representam de verdade os seus beneficiários. Então, na hora que você tira essa compulsividade do imposto, ou a forma coercitiva como eles se apropriam desse recurso, sem nenhuma fiscalização, e a gente está falando, este ano, de quase 4 bilhões de reais, é evidente que haverá uma acomodação benéfica para a sociedade. Vão remanescer os sindicatos que realmente têm representatividade e legitimidade. O segundo aspecto é a unicidade sindical, que é a condição constitucional, e eu não pude atacar, né, de que só é possível haver um único sindicato por categoria, por região geográfica. Isso inibe qualquer competitividade entre eles. Isso seria uma segunda etapa num processo de reforma sindical. No mais, a simplificação do processo judicial. A justiça, ao longo do tempo, se transformou não na justiça do trabalho, mas na justiça de justiça social contra quem empreende no Brasil. E essa distorção se deu, ao longo do tempo, por um conceito que eu considero, eu diria, equivocado no processo judiciário, que é considerar o trabalhador brasileiro como hipossuficiente, ou seja, incapaz civilmente de assinar um contrato. Ontem, inclusive, eu estava aqui na Sociedade Rural, que é uma entidade que tem quase 100 anos aqui em São Paulo, e assisti uma palestra do ex-ministro Pazianotto. E ele repetiu o que já me disse em algumas oportunidades, de público, que o Brasil é o único lugar do mundo em que a rescisão de um contrato não rescinde. Parece uma piada pronta, né? Então você rescinde um contrato, mas na verdade ele não tem um efeito legal, porque se encara o trabalhador brasileiro como hipossuficiente, incapaz civilmente de fazer frente ou respeitar um contrato formal entre as partes.
Então, essa distorção de visão em relação ao trabalhador brasileiro gerou uma série de complicações e de empecilhos, eu diria até de um ambiente hostil, como o Flávio gosta de falar, dos órgãos de regulação e do judiciário contra quem empreende. Porque quem gera emprego no Brasil não é o governo, não são os deputados e senadores, não é o judiciário, nem tampouco os sindicatos. Quem gera emprego aqui ou em qualquer lugar do mundo é quem empreende, é quem tem coragem de ir para o mercado, mesmo nesse pântano burocrático, nesse sistema arcaico e venenoso na tributação, né, no excesso de regulação que o Estado brasileiro tem, e topa, e tem coragem de bancar essa aposta. É por isso que a mortandade das nossas empresas é tão alta, porque não é fácil, sobrevivem os fortes, né? E você tem hoje no Brasil uma situação que é bom a gente refletir a respeito dela. Você tem 140 milhões de brasileiros e brasileiras na idade laboral, de acordo com o IBGE, em dezembro de 2016. Você tem de 16 anos a 60 anos, 140 milhões de brasileiros e brasileiras. Desses, pouco mais de 38 milhões, Flávio, tem carteira assinada, são seletistas. Pouco mais de 11 milhões são funcionários públicos, tem o Estatuto do Servidor Público. Se você arredondar, dá aproximadamente 50 milhões. Então, 90 milhões de pessoas não são seletistas nem servidores públicos. Então, teoricamente, estão fora dessa proteção, entre aspas, que o Estado brasileiro disponibiliza para o conjunto de trabalhadores. E quem são esses 90 milhões? São os desempregados, são aqueles que são desalentados, que não procuram mais o emprego, até por uma questão de saúde ou por falta de aptidão. São trabalhadores autônomos, são trabalhadores intermitentes ou temporários, são aqueles que trabalham na sua própria residência. E um outro dado estatístico e censitário, aliás, o IBGE identificou 20 milhões de brasileiros e brasileiras que trabalham em casa em 2010. 20 milhões de pessoas. Então, nós tínhamos uma zona cinzenta no Brasil. 90 milhões de pessoas que não eram enxergadas pelo Estado brasileiro. Então, a lei, ao contrário do que acusam, ela combate a precarização. Ela tenta trazer para a formalidade milhões de brasileiros e brasileiras que estavam à margem de uma lei que não lhe agasalha, que não permite que elas possam ser introduzidas sobre esse manto protetor, que, aliás, é excessivo. O custo do trabalhador brasileiro, ele desestimula o empreendedor a contratar. É melhor se manter na informalidade, mas essa foi uma das tentativas que a gente faz com a lei, estimular a formalização. Bom, gente, então, em linhas gerais, era essa abordagem que eu gostaria de fazer inicialmente, né? A lei, ela, como eu disse, tem mais de 200 intervenções na CLT, né, que vai desde a questão do direito coletivo até a simplificação da questão do judiciário, né, a mudança da cultura da hipossuficiência, né, o reequilíbrio do processo judicial, o combate ao ativismo judicial, o estímulo à resolução de conflitos de forma extrajudicial, a anexação de novas formas de contratação ao escopo legal. Então, realmente é um projeto de uma complexidade muito ampla e que eu espero que, ao longo do tempo, nos próximos anos, ele possa ser incorporado pela sociedade brasileira, de tal forma que nós tenhamos melhor competitividade, melhor qualificação dos nossos funcionários, segurança jurídica para que os empreendedores se sintam confortáveis para voltarem a ofertar vagas de emprego para a população como um todo, e principalmente que o Brasil ganhe com isso, porque essa lei não foi feita para empregador, nem contra trabalhador. É uma lei feita para o Brasil e para a sociedade brasileira e para reintroduzir o Brasil no século XXI. Então, muito obrigado. Agora, passar a palavra para o Flávio Rocha, que é empreendedor, vai dar a visão de quem empreende no Brasil, as dificuldades e que tipo de impacto que a reforma trabalhista pode trazer. Obrigado, Renato. Obrigado, Renan. Meus queridos amigos do MBL, obrigado pela presença de todos. Eu fiquei muito honrado com esse convite, estar aqui ao lado desse querido amigo Rogério Marinho, e recebi com a mesma honra que recebo toda a missão do MBL. Eu sou um fã, um engajado, e eu acho que nós estamos realmente mudando esse Brasil, porque o MBL
teve a coragem que faltou aos meus pares empresários. Grande parte, eu não tenho dúvida, tenho dito isso onde chego, grande parte dos problemas que nós estamos vivendo hoje se deve justamente a um vácuo, a um vazio que em todas as sociedades, os países que prosperam no mundo, são exercidos pelo empreendedor. E empreendedor não é uma elite empresarial, não. O empreendedor, no Brasil, tem uma renda média que é 1/3 da renda média de um funcionário público. O empreendedor é aquele pequeno, microempresário, ou pipoqueiro, né? Mas que intui a sabedoria suprema, as relações de causa e efeito das leis do livre mercado. Por isso, o empresário tem esse dever, tem essa obrigação de fazer essa interlocução entre a economia e a política. Porque quando essa intersecção não é feita pelo empreendedor, aquele que encosta a barriga do balcão, aquele que intui essa sabedoria suprema dos freios e contrapesos do livre mercado, a interação passa a ser feita por uma burocracia tóxica que se apoderou do Estado brasileiro, que sabe muito de leis, mas é analfabeta numa ciência maravilhosa e necessária, que é a ciência do capitalismo. Essa é uma palavra, Renan, que as pessoas, até empresários como eu, balbuciam e gaguejam, não conseguem falar, né, com a clareza que ela merece. Porque é o maior instrumento, não só de geração de riqueza, mas também de distribuição da riqueza gerada, né? Aqui, no Brasil, esta omissão gerou, quando falta a crença na sabedoria suprema do livre mercado, prevalece a hiperregulação, a hipernormatização. E essa hiperregulação que assume, deputado Rogério, como você aqui tão bem explanou, características quase anedóticas, se não fossem trágicas, no manicômio trabalhista brasileiro, isso tem o efeito de areia nas delicadas engrenagens da economia. E o resultado imediato disso é perda de competitividade. Um país é tão próspero, é tão inclusivo, a sua qualidade de vida é tão boa, quanto for as suas condições de competir. No Brasil, nesse triste ciclo que não vai deixar saudade, que, se Deus quiser, estamos encerrando e virando a página, as duas grandes características foi, em primeiro lugar, o inchaço, a hipertrofia absurda da carruagem estatal. Nós competimos com países cuja carruagem estatal representa 15%, 20% do seu PIB, né? 15%, 20% de taxa de extração tributária. Era mais ou menos a carga dos 22%, eu lembro, né? Eu tive uma passagem pelo Congresso Nacional, tive a honra de ser o caçula da Assembleia Nacional Constituinte, e lá a gente, não faz nem tanto tempo assim, eu era... O deputado Rogério me lembra aqui a única nota 0 da qual eu me orgulho, que foi a nota 0 no DIAB, do Departamento Intersindical de Ação Parlamentar. Eu tirei um 0 na boa companhia do saudoso Roberto Campos, de Delfim Neto e de outros que realmente traziam ventos liberalizantes lá para a Assembleia Constituinte. Mas eu dizia que ali a gente subia na tribuna para se indignar contra os escorchantes, eram, salvo engano, 22% de carga tributária no Brasil. Pois é, de lá para cá, em pouco mais de 2 décadas, essa carruagem estatal, hoje bateu no pico de 2014, 37% de carga tributária, mais 10% de déficit. Se nós considerarmos aí outra perversa forma de tributação que recai sobre os ombros da população brasileira, que são os monopólios estatais, nós vamos concluir que a carruagem já é maior do que a sua força de tração. O carrapato está maior do que o boi, Renato, né? E isso é impacto direto na competitividade de um país.
como competir com os países emergentes, com 85% de força de tração, com 15% de Estado, e nós aqui, né, realmente com todo esse peso. Mas o principal dano à competitividade brasileira não é nem este peso desmesurado da cruz estatal que a sociedade brasileira carrega nas costas. O principal dano que nos coloca em posições humilhantes em todos os rankings de competitividade que a gente vê. O mais conhecido é o Doing Business, do Banco Mundial. E o pior é que a gente cai a cada nova edição. Na última edição, nós estávamos em 125º, no universo de 140 países. Né? Isso não tem apenas a ver com o tamanho do Estado. Tem a ver com o fechamento do cerco burocrático. O Alexista aqui fala brilhantemente sobre isso, sobre a irracionalidade, né, desse fechamento, das dificuldades de ordem burocrática, daqueles que efetivamente não entendem as relações de causa e efeito do mercado. Né? O Brasil, hoje, gera mais ações trabalhistas, o deputado Rogério Marinho fala também sobre isso, 3.800.000 ações trabalhistas, isso é mais para 1,5% das carteiras assinadas, que são as brasileiras, são mais do que os 98,5% restantes, as ações trabalhistas geradas por todo o restante da população mundial. Outro dia, eu falava com o diretor de um grande banco, um banco internacional, que falava consternado, depois de 100 anos de operação no Brasil, se anunciou a partida aí desse banco, assumiu um CEO mundial, um indiano, quando foi olhar as operações internacionais daquele banco, se assustou com um fato inquestionável. O Brasil, a operação desse banco no Brasil representava 1,5% da receita mundial desse banco. Mas ele gerava, a operação brasileira gerava 93% das ações trabalhistas. Quer dizer, quem paga o maior peso por isso é justamente o elo mais frágil, porque só tem prosperidade, conquistas sociais, advém de uma coisa chamada prosperidade. Não é a caneta pesada do regulador, né? É a prosperidade, é a demanda por mão de obra, é a atratividade ao investimento. É quando nós sairmos dessa posição de 100º, 20º lugar, e o próprio Banco Mundial já anunciou que a Lei Rogério Marinho, só a reforma trabalhista, vai fazer o Brasil galgar 35 pontos no ranking de competitividade do Brasil. Né? Quem é o grande beneficiário? É o trabalhador, é aquele que vai ter esses 14 milhões de desempregados excluídos por esse processo de perda de competitividade no Brasil. Falando um pouco, talvez esse tenha sido o motivo do MBL ter me convidado para cá, porque ganhou visibilidade nacional um episódio que poderia ter sido um sapo a mais, como os vídeos que o Alexis aí apresenta, mas eu achei que naquele momento aquele sapo eu não deveria engolir. Eu tinha que colocar a luz do sol em cima daquele episódio. Eu quero falar um pouquinho da minha missão de vida, né? O Mark Twain dizia que os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você descobre o porquê. O primeiro eu não lembro, apesar de não fazer tanto tempo assim, eu era muito pequeno. Mas o dia que eu descobri por que é que Deus me colocou aqui nesse longínquo planeta, eu lembro exatamente. Foi um dia de 2009, no auge da crise do Lehman Brothers. Eu estava numa região muito parecida em vários aspectos com a minha região de origem, que é o Nordeste brasileiro. Era a Galícia, o noroeste da Espanha. Estava lá, o auge da crise mundial, a Espanha estava com 25% de desemprego. A Europa devastada pela crise mundial. Mas ali, aquela região da Espanha, vivia o pleno emprego. Estava imune, blindada,
Porque existia, entre outras, uma empresa realmente exemplar e inspiradora, e um homem fantástico chamado Amâncio Ortega, que 40 anos antes era alfaiate lá na Galícia, e virou, naquele momento, a maior fortuna do mundo. É o grupo Inditex, né? É o grupo conhecido aí pelas marcas, tem 8 bandeiras. Então, eram, naquela época, 3.000 lojas despejando pedido naquela região de uma inquestionável vocação têxtil. Ali ficou claro para mim, né, que a minha missão era reproduzir aquele cenário, aquele processo transformador e de inclusão na minha região, que tinha a mesma vocação têxtil, aquele mesmo DNA da mulher rendeira, habilidade natural, oriunda da cultura, da cotonicultura, né? O Rio Grande do Norte, durante muito tempo, era a grande fonte de renda, era o algodão, né? E lá eu vi também que a costura, né? A cadeia têxtil é longa e complexa, né? Desde a produção das fibras, mas é no elo da costura que está o elo transformador. É lá que, com 5% dos investimentos, se geram 80% dos empregos. E na costura também, você não tem compromisso com escala. Uma tecelagem tem que ser grande para ser eficiente e competitiva. Uma fiação tem que ter um investimento alto, tem que ser muito grande para ser competitiva. É muito capital intensivo, né? Uma tinturaria, a mesma coisa. Agora, a costura, uma oficina de 30 costureiras ou 50 costureiras já está no seu grau máximo de eficiência. Então, o que eu vi lá na Galícia é que estavam concentrados em grandes complexos, num grande complexo, todas as operações capital intensiva, mas a costura se desdobrava em milhares de pequenas operações terceirizadas, né, que transformavam toda a região, já entrando por Portugal, Marrocos, Turquia, né? Realmente e cada emprego gerado na loja são 5 empregos gerados nas fábricas. A Riachuelo é o 15º, o Grupo Riachuelo é o 15º maior empregador do Brasil, para nosso grande orgulho, maior de longe do Rio Grande do Norte. Então, desses 40 mil empregos que a Riachuelo tem, 25 mil estão em lojas. Isso quer dizer que 125 mil pessoas, em algum lugar do mundo, estão trabalhando para manter as lojas funcionando, né, abastecidas. Houve época que 70% desses empregos estavam lá na nossa base industrial. Quando eu voltei para cá, ainda existia, né, eu voltei realmente certo, né, de que me cabia essa missão, imaginando quando a Riachuelo tivesse 1000 lojas, a transformação social que aquilo geraria naquele estado. Mas existia uma sombra jurídica, que era o que o deputado Rogério Marinho aqui falou, da falta de clareza na lei da terceirização. Era necessário terceirizar, descentralizar a costura. E nós sonhamos muito com esse processo, que incluía, a ideia era fazer 300 pequenas fábricas por todas as cidades. Existiam cidades lá no Rio Grande do Norte, né, que há décadas não tinham uma carteira assinada. Cidades de 5, 10 mil habitantes, né, deputado, com de 3 mil, que vivem ou da Bolsa Família ou do Fundo Rural, da aposentadoria. E uma elite, né, que se reveza lá na prefeitura, as duas famílias de prefeitos de partidos diferentes, que um segura os cabides de emprego da outra, ou seja, cidades inteiras sem absolutamente nenhuma produção. A chegada, quando foi aprovada a lei da terceirização, nós vimos que chegou a hora de fazer essa transformação. E o projeto era de 300 fábricas, espalhadas em todos os interiores. Foi realmente começou uma transformação na cidade. As cidades que, sem nenhuma atividade econômica, ganhavam a sua primeira oficina, isso se desdobrava, aparecia lá uma oficina de moto, ganhava cabeleireiro, a atividade econômica começava. É uma coisa seminal, é uma coisa fertilizante, né, da economia. Quando estava na 60ª
oficina, veio uma ofensiva violenta do parte das autoridades, né, sem nenhum compromisso com a qualidade de vida do trabalhador, e o resultado foi que aconteceu algo que há males que vem para bem. Eu tenho certeza que o que aconteceu lá impediu esse movimento antirreformista que estava aí se desenhando para boicotar a conquista que foi a reforma trabalhista, ele já se desenhou. E isso mostrou, foi uma pequena amostra em escala menor, que ajudou, talvez, a garantir que a reforma tributária, a conquista da reforma trabalhista, veio para ficar e vai vingar. Foi uma autuação, né, com base é o termo jurídico, em subordinação estrutural, quer dizer, que não se confronta. Bom, houve uma autuação, é mais ou menos equivalente a toda a receita dessa operação da fábrica em Natal, sem que tenhamos afrontado um artigo sequer da lei. Ou seja, são os agentes da lei, regialmente pagos para cumprir a lei, que ignoram completamente a lei e tiram do bolso do colete teses acadêmicas, exóticas, né, e se apegam a elas. Então, em nome de uma tal subordinação estrutural, veio a autuação que inviabiliza, né, todas essas 60 fábricas. Mas o que eu acho que foi a grande novidade é que aquela visão marxista do nós contra eles, né, da luta de classes, aquela visão anos 50, essas pessoas, né, que se julgam os defensores do trabalhador contra o patrão tirânico, eu acho que elas estão assustadas até agora, porque o que aconteceu foi uma verdadeira erupção de solidariedade dos quatro cantos do país, com movimentações, caravanas que vieram do interior, pedindo para essa burocracia tóxica, deixa a gente trabalhar, né? Saia das nossas vidas, né? Então, eu acho que isso foi um grande exemplo, uma grande novidade, que aquela era nefasta do nós contra eles. Você não vê um discurso de esquerda que não fale em nós contra eles. Onde existe um conflito, uma faísca de conflito, se joga um balde de gasolina. Pobre contra rico, negro contra branco, nordeste contra sudeste, trabalhador rural contra MST. Essa é a lógica da esquerda. Manter uma sociedade permanentemente conflagrada, cordas esticadas na assunção de que, se o país está em permanente conflito, se justifica um grande mediador, que é o Estado. Eu acho que essa era ficou para trás. A era do nós contra eles vai pertencer agora a um passado que nós não queremos relembrar. Porque, meus amigos, já partindo para encerrar, o maior instrumento, e digo isso, por isso a importância de um papel do empresário, né? De que o empresário deixe de ser o empresário moita e ganhe um novo patamar de cidadania. Porque a empresa privada, da mesma forma que o Estado tem a visão do nós contra eles, é o acirrador de conflitos, a empresa privada é a mais genial máquina de solução e de precificação dos conflitos, né? O líder empresarial moderno não é aquele que se coloca na condição de cão de guarda do acionista. O líder moderno, aquele que lidera empresas vitoriosas, são aqueles que se colocam acima dos interesses pessoais. O interesse do trabalhador, o interesse do acionista, o interesse do consumidor, o interesse do fornecedor, e se coloca no patamar elevado do propósito. Porque o interesse afasta, o propósito faz convergir. A Riachuelo tem um propósito maravilhoso que tira a mim e os 40 mil colegas de trabalho, os missionários da democratização da moda, da cama, que é dar acesso a esse mundo maravilhoso da moda. Então, isso faz convergir, né? E todos aprendem rapidamente que, se a Riachuelo ou qualquer outra empresa conseguir o seu propósito
de dar acesso, levar esse mundo maravilhoso da moda para literalmente dezenas de milhões de consumidores brasileiros, o bônus do executivo está maximizado, o dividendo do acionista está garantido, a maximização do salário do trabalhador está assegurado, uma relação duradoura e lucrativa com o fornecedor está assegurado. Então, essa é a diferença. Eu acho que é isso que define esse ciclo que nós estamos mudando. O ciclo estatal do nós contra eles para o ciclo do protagonismo individual, da empresa privada, que é uma máquina de solução quase mágica dos conflitos em uma sociedade conflagrada. Então, basicamente, eu, mais uma vez, fico muito agradecido. Fiquei, eu confesso, assustado quando vi ontem que o meu painel não ia ser sobre calça e camisa, não ia ser sobre vestido, que é o que eu sei falar, mas é sobre reforma trabalhista. Mas eu acho que o Renan, liguei assustado para o Renan, ele me explicou, não, talvez a contribuição que eu pudesse trazer é mais ou menos mostrar o papel, né, convocar os nossos pares empresários para se inspirarem na coragem desse time maravilhoso do MBL e nos engajarmos aí nessa luta por um Brasil melhor. Obrigado. Som. Queria perguntar para o deputado Rogério Marinho se ele poderia explicar alguns pontos que os opositores da reforma trabalhista andaram falando, como a questão das pausas para o almoço, a questão da insalubridade das mulheres, algum desses pontos que tentaram polemizar da reforma trabalhista. Bom, antes de responder, dizer que é sempre bom ouvir alguém que está com a mão na massa, né? Porque, normalmente, nós temos aqui professores de Deus, né? Pessoas que querem falar a respeito da vida dos outros sem ter a prática, né? Então, ouvir Flávio Rocha aqui é sempre muito bom, né? Porque é uma história de vida de um empreendedor. E aí, eu me reporto ao seu pai, né? Que começa como mascate, né? Vendendo de porta em porta, sendo alfaiate, né? Vendendo em lojas pequena do interior de um estado como o Rio Grande do Norte, e hoje é a maior loja de varejo na área de confecção do país. Então, é uma história que nos dignifica a todos, porque mostra que as oportunidades, elas são parecidas. Alguns agarram, outros não, né? E é bom que a vida seja assim, né? É a beleza do empreendedorismo, né? O processo de elaboração do projeto de lei, ele foi precedido de muita negociação e de muita discussão. E o produto final, é importante dizer aos senhores e senhoras aqui presentes, esse é o segundo projeto que foi mais emendado da história do Congresso Nacional, o segundo. Depois dele, só o Plano Nacional da Educação. Nós recebemos na primeira fase 1.450 e tantas emendas, ou seja, propostas de alteração do projeto original por parte do Legislativo. E essas emendas são somatório da pressão da própria sociedade. Eu recebi, nesse período de 7 meses, no meu gabinete, que é um gabinete pequeno na Câmara Federal, quase 800 pessoas, de 70 e tantos grupos diferentes de empresários, de trabalhadores, de pessoas ligadas à universidade, de pesquisadores. E essas pessoas todas trouxeram demandas das suas respectivas realidades, ou seja, quais eram os gargalos, quais eram as dificuldades que a vida real lhes dava em relação ao processo da relação do trabalho. Então, por exemplo, na questão da mulher, que foi muito comentado de forma, eu diria assim, deliberadamente equivocada na sociedade, desculpe, na imprensa, né? A lei da CLT, que está vigente até ontem, que acabou hoje, numa nova etapa, de 1943, por exemplo, proíbe a mulher, taxativamente, de que ela possa demandar em juízo sem autorização do seu marido. Então, um dispositivo na lei que existia até hoje, que foi retirada hoje da lei. Há um outro dispositivo que impede que a mulher peça uma condição melhor de trabalho se o proprietário da empresa que ela trabalha for o pai, o irmão
ou o marido. Então, ela não pode pedir condições boas de trabalho se o proprietário for alguém da família dela, do sexo masculino. Então, essas questões todas nós retiramos da lei. E no processo da insalubridade, que foi capa de sites de notícia, foi de jornais, e foi colocado como se fosse uma questão contrária à mulher, nós recebemos vários grupos de empresários e de grupos ligados ao movimento feminino nos dizendo o seguinte: em 2015, a última alteração feita na CLT dizia que era impeditivo, era proibido que a mulher trabalhasse em ambiente insalubre se ela estivesse grávida ou lactante. Ora, quem é contra uma situação como essa? Quem quer afetar a vida da mulher ou do seu filho, né? Mas qual foi o efeito colateral desse exemplo que é típico do excesso de proteção que desprotege, ou então do excesso tutelatório do Estado que, com a boa intenção, desorganiza a economia? Imaginem vocês, por exemplo, uma clínica médica ou um hospital. O hospital ele tem 100% da sua área insalubre, da recepção à sala de parto. Então, 100% da área do hospital é insalubre. Qual foi o efeito colateral? Os hospitais grandes do país, principalmente do sul do país e aqui em São Paulo e Minas, não estavam mais contratando mulheres com idade de ter filhos, né, para serem médicas, enfermeiras, fisioterapeutas, atendentes, né, porque a legislação lhes daria a seguinte situação: a mulher, uma médica, por exemplo, estudava para ser médica, ingressava no hospital, com 2 meses conhecia um outro médico, se via grávida, né, ou casado ou namorando. Com 2 meses apontando a gravidez, pela lei atual, anterior, 7 meses afastada do local de trabalho, 4 meses de licença gestante, 6 meses a 1 ano para amamentar, ou seja, pelo menos de 1 ano e 6 meses a 2 anos fora do local de trabalho. Efeito colateral: os empresários não estavam mais contratando mulheres com idade de ter filhos, só mulheres acima de 50 anos ou homens para uma atividade que as retirava do mercado de trabalho. O que é que nós fizemos? Nós chamamos a bancada feminina na Câmara, nós chamamos são 54 mulheres, vieram 42, e nós colocamos o problema para elas. Então, a proposta que foi feita e foi aprovada foi uma proposta vinda da bancada feminina na Câmara. Foram as mulheres que propuseram esse artigo. E o que é que diz o artigo? Que se a insalubridade é grau máximo, 40%, ela é afastada do local de trabalho, nem se discute. Mas se for grau médio ou mínimo, desde que haja um laudo de um médico de confiança da mulher e com acuidade na medicina do trabalho, ela pode trabalhar em determinados locais daquele estabelecimento. Então, foi isso que foi colocado na lei. Então, ao contrário do que foi dito, nós apenas estamos retirando uma excrescência legal que desprotegia a mulher, porque de forma indireta a retirava do mercado de trabalho. Qual foi o outro item que você falou? Além do intervalo intra-jornada. Bom, eu vou dar um exemplo da área do comércio, aqui em homenagem a Flávio Rocha. Lá na minha cidade, que é uma realidade que acontece praticamente no Brasil inteiro, os comerciários têm 1 hora para almoçar. Um período entre um período do trabalho e o outro, que é chamado de intervalo intra-jornada. E esse período que lhes é concedido de 1 hora, eles terminam a atividade laboral dele de meio-dia, vão para a frente da loja, para um churrasquinho, a um trailer, a uma pequena mercearia, uma pequena padaria, vai lá, faz a sua refeição em 20, 30 minutos, e os outros 30 minutos eles ficam esperando da hora para voltar à sua atividade laboral, porque o empreendedor disse: eu não posso botá-lo dentro do meu comércio, porque se colocá-lo vai dizer que eu desrespeitei o intervalo intra-jornada. Então, ele fica do lado de fora até passando o tempo sem ter o que fazer para voltar a trabalhar. O que é que nós dissemos na lei? O intervalo está mantido e respeitado, nós não retiramos esse direito. Mas é possível, através da negociação coletiva, que o sindicato permita, o sindicato laboral e patronal, que esse período seja reduzido de 1 hora para até 30 minutos, pode ser 40 minutos, porque ao invés de o trabalhador sair mais tarde, 6h30, por exemplo, ele vai sair de 17h30. E se ele sair de 17h30, ele vai pegar um trânsito menor, ele vai ter mais tempo com a sua família, ele vai ter
uma melhor condição de poder chegar no seu ambiente de trabalho. Então, é um processo de ganha-ganha, né, desde que haja a vontade coletiva expressa na negociação. Então, não é uma imposição, né, e, pelo contrário, é um estímulo à negociação e o que a gente denomina de autonomia da vontade das partes para tirar o excesso de tutela do Estado na relação entre o trabalho e o empreendedor. Rogério. Só para ilustrar, Renato, o que o Rogério disse, lá nessa unidade de Natal... Alô? Na nossa unidade de Natal, nós fomos solicitados exatamente esse assunto. O refeitório ficava dentro do mesmo complexo, né, e se solicitou, a comissão dos nossos colaboradores lá pediu para reduzir exatamente 15 minutos, né, a jornada e liberar todo mundo 15 minutos antes. Isso foi homologado em ambos os sindicatos, homologado na Justiça do Trabalho, 10 anos se passaram, quando até que hoje, antigamente, os advogados de porta de cadeia, agora abundam lá os de porta de fábrica, né, caçando oportunidades, aí com certeza as oportunidades vão escassear agora com a nova lei, mas se iniciou uma verdadeira enxurrada de ações trabalhistas, no fim, foram 30 mil ações trabalhistas, porque tem também a rotatividade aí desse período, né? E o fato que foram os próprios trabalhadores que perderam, porque hoje não tem mais direito a esse. Tivemos que voltar ao intervalo de 1 hora e todos têm que ficar lá esperando completar o intervalo. Agora, com a nova lei, esse problema... E o seu testemunha, quando você chega lá na empresa dele, fui algumas vezes lá, você vê os trabalhadores sentados no canto, olhando para o tempo. Quer dizer, é um período que eles poderiam estar desfrutando da sua família, porque eles conseguem se alimentar, já que há um refeitório lá. Eu falei do comerciário, que tem um trailer em frente, mas empresas que têm refeitório é a mesma situação. Então, você em 20, 30 minutos faz a sua refeição e passa 30 minutos que você poderia desfrutar a sua família, você passa lá sem ter o que fazer. Uma outra situação que também agora me ocorre, justamente decorrente dessa infantilização das partes que a lei trazia, diz respeito à hipossuficiência, diz respeito ao nosso call center. O call center que atende todo o Brasil fica lá em Natal. Uma belíssima operação inaugurada há 3 ou 4 anos. São 1.500 operadores de call center, né, para fazer todo o CRM, a relação com o cartão, os clientes, os detentores do cartão Riachuelo. E eu não sabia, tem uma lei nacional que regula a temperatura do call center. Deve ter sido feito por alguém lá daquela de São Joaquim, aquela cidade de Santa Catarina, que é a mais fria do mundo. E a lei é 21 graus. 21 graus para um conterrâneo nosso, né, Rogério? É uma temperatura glacial. Você entra no call center, parece uma estação de esqui. Todo mundo de casaco de nylon, já foram autuados 4 vezes porque os colaboradores do call center e a gestão do call center não são suficientes, quer dizer, não são donos do seu nariz para combinar que temperatura querem para ir no termostato da parede e colocar a temperatura que quiserem. É o Estado que determina a temperatura que 1.500 pessoas têm que se submeter. Bom, dois assuntos rápidos aqui sobre essa questão dessa irracionalidade da lei. Por exemplo, horas itineres, que tem muito a ver com a principal atividade econômica. Eu vou pedir vênia aqui a Flávio, né, que suporta o crescimento da nossa balança comercial, a pujança da nossa economia, que é o agronegócio, né? Então, no interior do Estado, dos estados brasileiros, aqui em São Paulo inclusive, normalmente as áreas onde há um negócio agropecuário é um pouco distante da área de moradia das pessoas. Então, historicamente, principalmente nos últimos 20 anos, 25 anos, com o crescimento do agronegócio brasileiro, o empresário do interior do Estado, o interior do Brasil, começou a colocar à disposição o transporte para que o seu trabalhador chegasse com a melhor qualidade de produção, se sentindo mais confortável no local de trabalho. Se construiu uma condição jurisprudencial, arrepio da legislação, de que esse tempo que o empreendedor, que o empresário
coloca à disposição do empregado para que ele se desloque do local de residência para o local de trabalho, seja tempo à disposição do empregador, que é uma inversão completa dessa situação. Quer dizer, você quer dar uma situação de conforto ao seu empregado e isso lhe é imputado como hora extraordinária. Então, isso foi denominado horas itineris, né, do latim de itinerário, né? Depois entrou na própria lei. Então, nós acabamos com isso. Porque qual era o efeito colateral? O efeito colateral é que o empreendedor, por exemplo, lá no interior do nosso estado, vamos sempre buscar aqui o Rio Grande do Norte, né, que planta melão e que tem os seus trabalhadores em Mossoró a 50 ou 60 quilômetros, botava lá os ônibus à disposição para as pessoas irem no trabalho. Aí tem que pagar mais 2 horas extra, porque era 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Além da jornada de 8 horas, tem que pagar 2 horas extra ao trabalhador por um benefício que ele estava dando ao trabalhador. Qual foi o efeito colateral? Os empresários deixaram de disponibilizar esse transporte. Isso aconteceu no Brasil inteiro, gente. Então as pessoas estavam indo trabalhar no lombo de jumento, de bicicleta, de pau de arara, do jeito que podiam, em função eu diria, da inconveniência ou da burrice, né, da lei, que ao invés de ajudar o trabalhador, o prejudicava. Então nós retiramos isso da lei. E, aliás, o presidente da ANAMATRA escreveu 5 laudas dizendo por que estava sendo retirado um direito do trabalhador quando nós retiramos as horas itineris. É um exemplo aqui dos equívocos da nossa legislação. Bom, pessoal, infelizmente o tempo urge aqui, a produção está me avisando aqui, o pessoal da organização, a gente não vai dar para abrir para perguntas, mas antes de finalizar, queria perguntar para o Flávio, ano que vem é ano eleitoral, e eu particularmente gostaria que você tivesse no pleito para qualquer cargo, assim, quero saber se você tem alguma pretensão nesse sentido. Acho que não sou só eu. Obrigado, Renato. Eu já cumpri, como se diz na minha terra, já paguei essa matéria. Os 2 mandatos de deputado federal foram de aprendizado muito grande, mas é lógico que nós estamos aqui para ser o mais relevante, os mais úteis com o nosso elenco aí, o nosso ferramental para servir. Eu não me imagino que possa ser mais útil ou servir mais ao meu país do que na cadeira que eu estou. Porque a gente tem que se lembrar que daqui para frente, o grande protagonista das mudanças é a empresa privada, né? Eu me sentiria, que já teria sido justificada aqui a minha passagem pela vida, se eu pudesse cumprir a minha missão de vida que eu me autoatribuo, que não é nada modesta, é uma missão bastante ambiciosa, bastante arrojada. Eu quero fazer pelo Rio Grande do Norte e pelo Nordeste o que um gênio chamado Amâncio Ortega fez pela Galícia. Isso é mais do que qualquer governador de estado possa fazer. Antes de encerrar, dá um minutinho aí para as considerações finais de cada um. Oi. Bom, primeiro agradecer aqui o espaço, aqui a oportunidade, e dizer que nós estamos assistindo aqui também, na política brasileira, exemplo do que está acontecendo na reforma trabalhista, um movimento novo, né, que o MBL é protagonista, né? Hoje, mais do que nunca, as redes sociais, o engajamento das pessoas através dessas plataformas digitais tem sido preponderante para a modificação, inclusive, de cenários objetivos. Eu quero dar um depoimento, queria até que Renato ouvisse, e o nosso amigo Holliday aí, que é, sem dúvida nenhuma, um dos vereadores mais atuantes aqui em São Paulo. Eu estou há 3 mandatos na Câmara Federal, e lhes asseguro que o que acontece na rede social influi muito na cabeça dos parlamentares. Tá? Os senhores deputados e deputadas que estão lá no parlamento estão muito atentos ao que está acontecendo nas plataformas digitais. Então, esse engajamento é cada vez mais importante, vocês não esmoreçam. Tá? Para se fazer diferença, é necessário que haja a manifestação. Flávio fala muito aqui do empresário moita, quer dizer, aquele que se omite. Eu digo, Flávio, que nos últimos 13 anos houve uma conivência extraordinária entre aqueles que estavam ganhando
né, com a situação do crescimento econômico do Brasil, mas, ao mesmo tempo, estavam se permitindo que deixasse acontecer o que aconteceu com o nosso país, né, no campo social, no campo moral, no campo econômico, o enorme retrocesso que nós, infelizmente, tivemos. Eu quero dizer, Holliday, que as pessoas não se apercebem do buraco que o Brasil entrou. Desde 1901, quando começou-se a ferir o produto interno bruto no Brasil, não há registro, em 116 anos de república, da catástrofe econômica que o Brasil mergulhou em 2015, 2016. Houve uma subtração de quase 10% da nossa renda per capita. Houve uma desestruturação das nossas matrizes, dos nossos pilares macroeconômicos. Eu falava há pouco sobre o debacle que se estabeleceu na questão energética, que só se cresce um país se você tiver energia disponível. Então, a intervenção excessiva do Estado, a eleição dos players que eram amigos do governo, as formas de subversão da sociedade, que estão instituídas em vários instrumentos que estão por aí, que a gente se apercebe de forma muito subliminar. Então, tudo isso aconteceu sob o beneplácito, não só dos empresários, mas de grande parte da sociedade brasileira. Então, cada vez mais é importante estarmos atentos ao que está acontecendo, darmos a nossa parcela de contribuição, nos mantermos engajados, cobrando daqueles que são os nossos representantes, buscando uma mudança que é salutar, que é saudável, mas, como diria Winston Churchill, até rebatendo aqueles que defendem a intervenção militar. A democracia é o pior dos regimes que existe no mundo, exceto todos os demais. Então, muito obrigado aí, vamos à luta. Bom, eu me somo totalmente às palavras do deputado Rogério, e apenas como tenho do traço de qualquer varejista, que é um otimismo incorrigível, eu acho que a gente não como o aprendizado que existiu durante esse triste período da nossa história nos faz ter a certeza de que não foi uma década perdida. Né? Quando você só pode estar pessimista com o Brasil quem está olhando para o chão, quem olha o horizonte mais amplo, quem vê essas jovens lideranças que desfilaram aqui no dia de hoje, o Fernando, o Renato, o Renan, o Kim, né? Isso é um verdadeiro alento e nos dá certeza que nós estamos construindo um país maravilhoso. Eu fico muito orgulhoso de fazer parte, de estar próximo deste movimento que fez um grande papel de tirar meus pares empresários da moita, está fazendo agora, virando uma outra página desse capítulo. Se nós estamos aqui comemorando um dia histórico de 11 de novembro, da Lei Rogério Marinho, esse passado recente, o episódio de Porto Alegre, eu acho que é histórico também. O MBL tem mais esse crédito desse pioneirismo, está tirando a luta liberal de um economês que pouca gente entende, para falar de comportamento, porque são coisas que estão intimamente ligadas. Né? Eu acho que a luta liberal se complementa quando a gente passa a falar, né, de comportamento, de Gramsci, de Marcuse, desses falsos ideólogos aí de esquerda e suas tramas sórdidas para tolher a liberdade do povo brasileiro. Senhoras e senhores, Rogério Marinho, Flávio Rocha, muito obrigado, muito obrigado. Voltamos aqui, bastidores do terceiro congresso do MBL News. Do MBL News não, do MBL. Com o Rubinho, que é a bancada do chapéu, hein? Exatamente, a bancada do chapéu sem chapéu aqui no congresso do MBL. Pessoal, espero que vocês estejam gostando. Tivemos agora um painel sensacional. O que você achou desse painel aí, Rubinho? Salsicha, eu achei um dos melhores painéis que tivemos até agora, especialmente porque hoje, 11 de novembro, é um dia especial. Primeiro pelo terceiro congresso, um congresso que está sensacional, está muito grande, e principalmente porque hoje começa a viger a reforma trabalhista, que foi o tema do... E não foi combinado, hein? Não foi combinado. Não combinamos, mas calhou do nosso congresso cair aqui hoje, no dia que iniciou essa reforma, começou a entrar em vigência essa nova lei aí da trabalhista. Exatamente, uma lei que vai trazer mais
empregos, mas principalmente tem uma grande conquista para você, trabalhador, que era roubado todos os anos pelos sindicatos, que tiravam um dia do seu suor de trabalho para colocar no bolso de pelegos. Então, a partir de agora, o imposto sindical não vige mais. O que você acha disso, Salsicha? Eu acho maravilhoso. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, na visão liberal, um liberal ele não é contra um sindicato. O sindicato é algo totalmente legítimo, né? Você se juntar com a sua categoria para procurar suas reivindicações com as empresas é algo totalmente aceitável e um negócio totalmente legal. O problema é você obrigar as pessoas a darem um dia de trabalho delas por mês para um sindicato. Isso é um absurdo. Não, isso é uma vergonha, é uma norma que existe, uma norma abjeta. Como você bem colocou, o sindicato é uma coisa necessária, mas ele deve existir tal qual uma associação, tal qual um movimento. Participa dele quem tem interesse. Não é uma coisa compulsória, obrigatória, um imposto. Tirar dinheiro do trabalhador para dar para sindicato é uma coisa inexistente. A liberdade de se associar, que é uma garantia constitucional, ela tem que ser observada por todos. Então, essa lei que o PT tanto briga... Vamos lá. Tá chegando mais gente aí, pessoal. Estamos então a gente aqui vai com uma ajeitando. visita. Vamos interromper o que o Rubinho tá falando. Por favor, Flávio, entre aqui no nosso MBL News. Tudo bom, Flávio? Alexandre, tudo bom? Parabéns pela Flávio, palestra. parabéns pela Muito bom. palestra, muito boa. Obrigado. Senta aqui, por favor, uma honra ter você aqui. Flávio, eu nem sei o que falar aqui, porque depois de tudo que você falou, eu tô até aqui meio, né? O que vamos falar? Põe pra trabalhar. Flávio, estamos aqui ao vivo no MBL News. O que você tem pra falar pra gente? O que você achou da palestra? Pode falar tudo, porque hoje é um dia especial, Ô, né? Alexandre, eu realmente fico orgulhoso dessa nossa ligação, dessa nossa amizade, do que o MBL tem feito. Eu acho que quando se escrever a história do Brasil, vai ter que ter um capítulo sobre este trabalho maravilhoso. Eu me referi agora, eu tenho assumido a culpa, em nome do empresariado brasileiro, da omissão que aconteceu dos nossos pares empresários. Acho que grande parte das mazelas que estamos vivendo foi justamente pela falta de um vácuo que se formou, de um papel que o empresário tem a obrigação de fazer, que é essa interlocução entre a política e a economia. Nós fomos omissos. A figura do empresário Moita é a grande culpada. E foi graças à coragem do MBL que esse debate se abriu, né? O MBL trouxe a coragem que faltou à classe empresarial. E isso teve um efeito muito positivo, porque hoje a gente vê realmente o maior protagonismo daquele que tem a obrigação de ser o guardião da competitividade no Brasil. Empresário não é uma elite econômica, não. O salário médio de um empresário é 1/3 de um funcionário público. Mas ele tem um papel fundamental nessa correlação, nessa intersecção entre política e economia, porque ele intui como é que o mercado funciona, né? E o papel do MBL de deflagrar esse debate, que estava ganhando a feição de um monólogo de esquerda. Então, é isso que eu acho que foi o grande pavio deflagrador dessa virada de página que a gente está vendo. Isso, eu assisti aquele teu Roda Viva, que foi muito legal, e você falou disso, porque a gente sempre fala muito da classe política, mas a gente tem que falar do capitalismo de Estado, que são esses empresários que se acostumaram a crescer não ali pelo livre mercado, ou não por se dedicar ao empreendimento deles com carinho para se transformar aquilo numa grande empresa, igual, desculpa puxar o saco, igual o Grupo Guararapes, igual a Riachuelo fez. Não, eles se acostumaram a ficar pegando dinheiro do Estado e virar um empresário gigantão, sair na revista é muito fácil desse jeito, né? Alexandre, isso é uma mera decorrência do inchaço do câncer estatal. Quando o Estado cresce a esse ponto, o Estado já é quase maior, já é talvez maior do que a parcela produtiva da sociedade, né? É como se o carrapato tivesse ficado maior do que o boi. Quando o Estado fica tão grande e o Estado se dá da sua arrogância ao direito de escolher campeões nacionais. Quer dizer, não é mais o mercado que escolhe quem é o melhor fabricante de jeans ou quem é o melhor fabricante de proteína animal. Quer dizer, o Estado, de cima para baixo, se dá ao direito de dizer: Alexandre, você vai ser o campeão nacional de sapato ou campeão nacional de relógio. Isso é uma deformação que leva a uma alocação
defeituosa dos recursos de um país. Agora, pior, ontem eu tive com uma pessoa que eu considero genial, virei fã e leitor assíduo, que é o professor Marcos Troijo, de Colômbia. E ele fala de uma coisa que é ainda mais cruel. Pior do que o capitalismo de conluio, que se apoderou, que cresceu aqui no Brasil graças ao inchaço do Estado, é o capitalismo de partido. Isso eu acho que é mais deformador ainda. As grandes empresas ou diretorias de empresas estatais foram dados a partido, numa relação incestuosa com o próprio Congresso. Então, ou seja, é a deformação total do capitalismo de Estado. E sobre o que você falou ali do empresário Moita, o que eu posso dizer aqui de experiência minha do movimento, que desde que a gente surgiu em 2014, a gente sempre procurou o apoio dos empresários e sempre foi muito difícil e continua sendo. O Brasil, eu acho que assim, não teve essa cultura do empresário participar da política e o empresário financiar institutos ou movimentos independentes. Acho que a política do Brasil ficou muito acostumada a sair só do Estado, sair só dos partidos, movimentos sempre saindo de partidos. Então é uma coisa natural, a gente tem que incentivar o empresário a sair dessa moita e começar a participar mais ativamente das decisões do país, né? Perfeitamente, é porque é o vício, eu acho que isso é característico do capitalismo de conchavo, é o vício de esperar uma contrapartida, né? Eu faço a contribuição para a campanha, financio um candidato a prefeito, eu sou uma prestadora de serviço à prefeitura e tenho a minha contrapartida no primeiro contrato superfaturado. Nós estamos entrando numa nova era, onde o protagonista é o indivíduo. O indivíduo significa pequeno empreendedor individual, pequeno ou grande, que vive de mercado. E a grande contrapartida social é um país mais justo, um país regido pela sabedoria suprema do livre mercado. E a consequência imediata é prosperidade. Flávio, muito obrigado. Só tivemos um pimbinha, seria o Flávio Rocha o John Galt brasileiro? Será? Fica a dúvida. Pessoal, voltou a palestra, teremos que encerrar aqui. Flávio, muito obrigado pela participaçãozinha aqui e pela participação no Congresso. É uma honra. Obrigado. Parabéns. Obrigado, foi um prazer ter você aqui. Obrigado.